Olá, bom dia. Estamos chegando na nossa quarta semana de PET e essa semana vai encerrar exatamente com as funções orgânicas referente ao hidrocarboneto, né? A primeira função orgânica que nós vamos estudar. E então eu trouxe um pouquinho dessa classificação de nomenclatura, né, dos hidrocarbonetos. Vamos lá? Para a gente poder começar, eu sei que vocês já viram essa aula, né? Mas vamos lembrar algumas das propriedades dos hidrocarbonetos. Eu coloquei aí a abreviatura HC, porque os hidrocarbonetos, eles são compostos que possuem apenas carbono e hidrogênio. Essa é a principal característica. Eles podem ser divididos em aromáticos e alifáticos, vão possuir força de interação molecular fraca. Lembrando, vocês já viram força de interação molecular? Se tiver alguma dúvida, volta lá na videoaula. São compostos que vão encontrar nos três estados de agregação: sólido, líquido e gasoso. São menos densos do que a água, exatamente por conta da sua força de interação molecular fraca. São solúveis em seus semelhantes, ou seja, em solventes apolares, também devido à força de interação. E a sua reatividade em relação às outras funções é baixa. Lembrando que estão vendo que eu coloquei todos com a caneta de cor amarela, exatamente para mostrar para vocês que o item, a propriedade 4, 5, 6 e 7, elas estão relacionadas com a força de interação que tem nas moléculas dos hidrocarbonetos. Aqui eu trouxe para vocês a classificação. Então, entre os hidrocarbonetos alifáticos, ou seja, aqueles que não são aromáticos, eu vou ter as cadeias abertas e as cadeias fechadas. As cadeias abertas vão ser os alcanos, quando eu tenho só ligação simples, alceno com dupla ligação, alcino com tripla ligação e alcadieno com duas duplas. Quanto à cadeia fechada, eu vou ter as saturadas, que são os ciclanos, as insaturadas, eu vou ter aqui, como aqui em cima, né, os ciclenos, os ciclinos, os cicloalcadienos. Lembrando que o carbono faz 4 ligações e na cadeia fechada vai depender da quantidade de ligação que o carbono vai fazer com o seu carbono ao lado para poder ter a inserção do hidrogênio, certo? Os aromáticos nós falamos um pouquinho, eles podem ser mononuclear, quando vai apresentar apenas um anel do benzeno, ou polinuclear, com os anéis isolados na cadeia ou os anéis condensados na cadeia. E aí vocês sabem de onde que saem aqueles nomes malucos? Vamos ver como que ocorre? Primeiro, eu tenho que analisar numa cadeia carbônica, né? Nós já vimos aí a classificação da cadeia, a quantidade que o carbono tem. Eu deixei grifado aqui o MET, primeiro, para dar exemplo para vocês, cadeia carbônica que vai ter um carbono apenas. E vou fazer com o MET, juntar o meu infixo e com ligação simples. Então, eu vou usar AN. E para o sufixo, que vai se referir ao grupo funcional, eu vou usar o álcool, apesar de ser a função que a gente vai ver semana que vem. Então, eu tenho no final metanol, tá? Eu já falei para vocês um pouquinho, né, sobre cadeias carbônicas. Essa quantidade de carbono aqui é a quantidade de carbono na cadeia principal. Os tipos de ligação entre o carbono, né, entre saturação e insaturação,
também na cadeia principal e, claro, a identificação do sufixo aí, que vai ser a identificação da função que é essa estrutura orgânica. Bom, e aí a gente tem os ramificados. Ali eu estou fazendo a análise da cadeia principal. Vamos ver aqui um exemplo. Então, ó, eu tenho uma cadeia carbônica. O que está circulado em vermelho é a cadeia carbônica principal, que está aqui. Então, eu vou identificar a cadeia principal, numerar a cadeia principal. Quando eu faço a numeração da cadeia principal, eu tenho que atentar para algumas situações. A numeração da minha cadeia principal tem que estar aqui, ó. Isso aqui é muito importante. Próximo ao grupo funcional ou a insaturação, neste caso aqui, ou o mais próximo dos radicais. Vou identificar os radicais. Radicais, lembrando, são os ramos que essa cadeia, como um ramo de árvore, que essa cadeia possui. Aqui eu tenho um radical CH3, chamado de metil, e ao lado eu tenho dois radicais etil, etil 2 carbonos. Então, ó, nas regras de nomenclatura, num exemplo, eu tenho primeiro os números, que vai indicar 1, 2, 3. Para que é isso? Para as minhas ramificações, ou seja, onde que está este carbono. Os prefixos, quantidade. Lembrando, no slide passado, eu tenho 2 etil, né? Então, seriam dietil. O nome do radical. Aí sim, eu vou para a minha cadeia principal. Prefixo, infixo e sufixo. Essa tabelinha é boa até mesmo para vocês reproduzirem aí no caderno de vocês, caso, né, vocês precisem, porque aí vocês vão guardando. Não precisa decorar, mas é ideal vocês guardarem, porque toda a nomenclatura traz muita informação. O nome do composto orgânico traz muita informação sobre ele. E isso é muito importante. Aqui eu trouxe para vocês alguns radicais, tá? Depois vocês podem pausar, copiar. As ramificações, lembrando, né? Elas são formadas, na maioria das vezes, por radicais monovalentes, orgânicos derivados dos hidrocarbonetos, como esses aqui que eu trouxe para vocês, tá? Esses radicais, eles se formam por meio de cisões, ou seja, na quebra, né, de ligação, e vão se ligar a uma cadeia maior. Ele vai possuir uma valência livre. O que é possuir uma valência livre? Vocês devem estar se perguntando aí. Vejam aqui esse tracinho. É a valência livre, ou seja, esse radical metil, este carbono possui uma valência livre exatamente para poder fazer a ligação na cadeia, tá? Aí tem alguns deles, né, os mais comuns, para vocês irem se acostumando. Aí, ó, lembra lá daquele nome? Então, vamos lá, ó. Primeiro, posição, certo? Então, eu já enumerei a cadeia, carbono 1, carbono 2. No carbono 2, eu tenho metil. No carbono 4, eu tenho 2 etil. Lembra que eu falei agora? Então, vai ser um dimetil. Para eu dar um nome, quando tenho radical, eu tenho que seguir uma ordem alfabética. Então, quem vem primeiro no alfabeto? O etil ou metil? O etil. Então, este nome vai começar com o radical etil. Vocês conseguem aí saber qual que é o nome dessa estrutura? Depois de todos essas dicas?
vai ficar aí para vocês. Não esqueçam, né? Qualquer dúvida para vocês darem o nome aí. Dá um help lá no Google Classroom que eu ajudo a vocês. E agora eu vou falar sobre algumas exceções dos radicais. A partir de 3 carbonos, existem alguns prefixos que são inseridos na nomenclatura dessas ramificações por iso, sec, terce ou nel. E aí eu trouxe aqui para vocês. O iso é quando a valência livre está localizada no carbono primário. Então, iso primário. Sec, fica fácil, né? Terciário. E o terce, no secundário e o terce no terciário. Ai, cabeça minha, eu li o terce embaixo, acabei falando. Tá? Então, se vocês guardarem o iso, o sec vocês vão saber que é o carbono secundário e o terce no carbono terciário. Então, eu tenho aqui alguns, né? O N-butil, o sec-butil, o iso-butil e o terce-butil, tá? Todos eles podem ser butil. Vai depender da onde que, eu vou até colocar mais forte aqui, da onde que aquele carbono de valência livre vai estar localizado. Certinho? Espero que tenha ajudado vocês. Bons estudos aí. E a gente vê semana que vem com o nosso segundo PET, tá? Eu já deixei o recadinho lá. Então, se preparem que tá chegando matéria nova aí. Tchau, tchau. Bom feriado para vocês.